pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao universo das perícias psicológicas. Eu sou a Simone Lemes, vim conversar com vocês hoje sobre alienação parental. E a alienação parental, no que diz respeito às perícias psicológicas, ela tem um processo, muita demanda em relação a isso. Que existia, por exemplo, há 10 anos atrás, em termos de alienação parental, processos, era bem menor do que acontece hoje. Evidentemente que a alienação parental, ela acontece há muitos anos. Eu costumo até brincar, que eu acho que desde o tempo das cavernas, já existia alienação parental. Ela foi conceituada pelo psiquiatra Richard Gardner, em 1985. E ele dizia que era um genitor que programa a criança para odiar o outro. Era assim, essa é a definição dele. Só que, pessoal, com o passar do tempo, observações, pesquisas, começaram a se dar conta que não era bem assim. Que não era só, por exemplo, o genitor fazendo alienação parental com a criança, no caso o outro, o alienado sendo prejudicado. Hoje em dia, a gente inclusive pode verificar que avós também fazem alienação parental. Que tios, que têm uma relação bem próxima com a criança, também eles fazem alienação parental. Mas o que eu quero trazer hoje para vocês é um assunto muito interessante, que já foi debate, inclusive com alunos. E eu acho que isso é uma coisa para a gente ter um momento de reflexão. Em termos de percentual, tá? Ainda, até o presente momento, a mulher é que detém o maior número de guardas. Em torno de 90%, por aí, de mães que fazem alienação parental contra o pai que é o alienado. Então, eu vejo o seguinte, pessoal, eu vejo que várias vezes eu sou questionada em relação a isso, em relação, tipo assim, Simone, mas tu tá falando das mulheres, Simone, tu tá falando, não é só isso, os homens também fazem. Então, isso, pessoal, que é o que eu tô querendo trazer hoje, que a alienação parental, a cada dia mais que é pesquisada, ela é analisada, ela é tratada em consultórios, ela é tratada nas questões judiciais, tem mostrado que já está começando a aumentar o número de alienadores que são, por exemplo, os genitores, que fazem uma alienação parental contra a esposa, a ex-esposa. Mas também quando eu falei ex-esposa, eu já também fiquei pensando de falar para vocês o seguinte, vocês já se deram conta que muitas e muitas vezes a alienação parental, ela começa, pessoal, já quando o casal ainda está em união, estão casados ainda. E aí, digamos assim, quase no final da relação começa a piorar a situação. E aí sim, aí começa a alienação parental antes da separação. O vídeo de hoje é para deixar bem claro para vocês que o fato de muitas vezes, eu inclusive em cursos, me referir às questões da alienação parental feitas pelas mulheres, eu quero dizer que os homens também fazem e que é muito séria isso, e a gente que trabalha com perícia, a gente atende muito caso, faz muitas avaliações periciais, onde tu chama a genitora, tu chama o genitor e tu chama as crianças. Então, quando tu vai entrevistar a genitora, tu vê que a genitora tem todo um discernimento, uma preocupação com relação aos filhos, ela tem um cuidado, assim, tu percebe que ela está magoada com uma série de coisas, mas ela coloca o quê? Ela coloca as crianças como primeiro lugar. Aí tu vai entrevistar o genitor só fala mal da ex. Ele parece que esquece o motivo que ele estava fazendo a avaliação pericial, que é para verificar, por exemplo, se pode alterar a guarda, quem tem as melhores condições para ficar com a criança. Ele esquece isso, a criança fica como secundária. Então, assim, pensa um pouco, Se eu estou dizendo isso para vocês, evidentemente que cada vez mais está aumentando o número de alienadores, do sexo masculino. Ou, no sentido masculino, falando do genitor e a genitora. Então, trazendo o caso de que a mãe, ela é dita. Então, inclusive, tem pessoas, que são... isso que eu estou dizendo para vocês, já vieram conversar comigo, tipo, Simone, mas não é assim, olha, tu tá falando de uma maneira que parece que os homens... Não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Isso eu quero deixar bem claro para vocês, que não é essa questão, muito pelo contrário, tá? É só porque, na verdade, existe a matemática.
né? E a matemática mostra um percentual maior, mas não que outras pessoas não façam. Então, até para vocês terem uma ideia, como eu falei antes, se até avós fazem alienação parental, né, aí vocês tiram uma base, né? Então, tem casos, por exemplo, que tu vê nitidamente, né, que o casal está separado, a mãe está com a criança, o pai é separado, ele até quer ter mais contato com a criança, mas a avó paterna é a que faz a festa da alienação parental, entendeu? Ela que literalmente vai fazer, né? Então, quando a criança vai visitar os avós, ela ó, na cabeça daquela criança, né, querendo denegrir a imagem da mãe. Então é uma coisa bem complexa. A gente não pode ter essa questão do determinismo, é isso, é aquilo, né? A cada dia mais a gente vai vendo que vai mudando algumas coisas, vão alterando alguns conceitos, né? Aquele conceito anterior que eu falei para vocês, ele nem existe mais, né? Porque hoje em dia, né, abriu mais esse leque de pessoas, né? Na verdade, quem tem a guarda daquela criança pode fazer alienação independente, né? Se é o genitor ou é a genitora, enfim. Então, eu estou trazendo esse assunto para deixar claro isso para vocês e para dizer que existe muita demanda de trabalho no que diz respeito à alienação parental. Às vezes o processo nem é sobre alienação parental, tá? Às vezes é sobre disputa de guarda. Não existe nada sobre alienação parental, nenhum está acusando o outro, mas o juiz, ele na pergunta várias questões e uma, está ocorrendo alienação parental? Então a gente tem que estar informado, leitura sobre isso, certo? E ficar atento em relação às consequências que essa alienação parental pode trazer para a criança. Gostou desse vídeo? Então te inscreve no canal, dá um joinha, compartilha e aciona o sininho. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.